Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Marileia, tudo bem? Tudo bom? Bem, graças a Deus, tudo em ordem. E aí, Pablo, tudo bom? E aí, bom? Tô bom, graças a Deus, você. Opa, tudo bem, graças a Deus também. Tá tudo em ordem aí? Tá frio, tá calor? Como é que tá por aí? Rapaz, calor. Quente, ó. Tá quente, tá quente? E vocês preferem o frio ou o calor, no caso? O calor. Ah, Um friozinho é bom, né? ixi, aí vai dar briga, aí vai dar briga, hein? Vai. Eu prefiro o calor. Então, eu tô do time da Marileia. Eu prefiro o calorzão também. O calor tá bom, Olha aí. né? Mas é aquela coisa, né? Entre passar frio e passar calor, eu prefiro passar calor. Eu também, porque o calor a gente entra debaixo de uma árvore, debaixo de uma sombra a gente se refresca. Agora o frio vai se esconder uma debaixo do Mas dá pra perceber que o Pablo gosta do frio mesmo por causa da cabeleira dele aí, né? Com essa cabeleira aí dá pra esquentar bem, né? esquenta. Legal, legal demais. Mas bacana, viu? Muito prazer. Eu sou o Jonas, tá? Sou coordenador aqui da Might Soccer, né? Vou estar falando para vocês aí sobre a oportunidade, né? Vocês estavam conversando naquele primeiro momento ali com o nosso captador, o Ednei, né? Aí ele teve ali umas correrias para fazer, então tô aqui, tá bom? Mas vocês estavam em grandes mãos aí, né? O Ednei é um excelente profissional que a gente tem. Então, estou aqui para apresentar para vocês aí sobre, né, o nosso trabalho aqui, apresentar certinho para vocês, tá bom? E aí, vocês chegaram, né, através aí de um formulário, né, que foi preenchido com a gente, com interesse, né, numa oportunidade. Quem foi que preencheu o formulário? Foi o Pablo? Foi a Marilene? Fui eu sozinho. O Pablo, ele só me Ah, avisou. Pra mim foi uma surpresa quando me mandaram mensagem, né? foi pega de Ele surpresa. preencheu, me avisou em nada. Olha só, ó, e ó, Só um minutinho, ele vai desligar. se for o Real Madrid, pode desligar. Se for o Real Madrid, Barcelona, desliga aí, a gente tem uma proposta melhor. Não, mas é por isso também, né, Marilé, que a gente sempre pede ali no formulário, né, o contato do responsável, que é para a gente estar entrando em contato também, tá? Porque a gente sabe, né, que os atletas aí são dentro deles, né, de sair se inscrevendo nos lugares. Isso até com maior de idade, a gente chama ali o responsável também, né? Então a gente está sempre ali, né, chamando também quem tem a responsabilidade sobre o atleta. Mas aí depois ele te avisou, foi tudo certinho, Marilé, você ficou mais tranquilo? Quando eu te chamei também, foi mais tranquilo, você já estava mais ciente? Sim. Não, sim, pra mim é como eu disse, foi uma surpresa, assim, tipo, quando eu recebi a mensagem, oxe, daí até foi o meu outro filho que falou, mãe, o que você fez aqui? Eu falei, como assim, fiz? Não, né, esporte que tá te mandando mensagem, oxe, não, mas eu não me cadastrei nada de esporte, tá bom, não, tem um negócio de esporte que daí ele começou a ler, aí eu fui ler também, né? Daí ele já logo mandou, eu já logo mandei mensagem pro Paulo. Falei assim, Paulo, você se cadastrou num negócio de futebol, esporte, essas coisas? Sim, mãe. Aí daí o meu outro piá falou, e aí, mãe? Eu falei, não, pode confirmar, né? Eu falei, agora que ele confirmou, então confirma, né? Legal, Mas tipo legal. assim, eu fiquei, nossa, eu não me cadastrei nada. Não, mas maravilha, maravilha. E que bom que deu tudo certo, né? Estamos aqui. Então, assim, a gente sempre tenta passar o máximo possível essa credibilidade, né? Para você ficar mais tranquila também, né? O Pablo também. E aí é isso, né? A gente tá aqui, né? Para apresentar para você, né? Sobre essa nossa oportunidade e também conhecer um pouquinho mais, né? Sobre o Pablo, né? Saber como é que tá atualmente, né? Essa trajetória como jogador de futebol, já jogou em algum clube, já viajou para fora, né? Já jogou federado, né? Como é que tá atualmente? Se tá treinando, tá jogando? Conta para mim um pouquinho aí. Os dois, né? Tanto o Pablo aí pode falar, Marilé também. Conta um pouquinho para mim aí sobre o atleta, né? Sobre o atleta, Pablo.
Sair pra jogar pra fora, eu saí uma vez, nem foi pra fora, eu joguei jogo escolar só também. Aí jogar bola, eu jogo quase toda semana com meu irmão, na casa dele. Sair pra fora, jogar em clube também, joguei treinar, eu treinava, vou começar a treinar agora. O Júlio tá reformando a quadra, eu vou voltar a treinar com ele. E aí, jogar pra fora, eu nunca saí também pra jogar pra fora nenhuma parte. Ah, legal. E você, Marilé, você consegue acompanhar ele? Já viu ele jogando, né? Consegue, você apoia ele nesse objetivo dele? Como que é essa relação aí, mãe e filho? Então, eu como mãe e filhos, né? Eu tenho dois. Tanto um quanto o outro eu apoio muito, sabe? É tipo assim, tenho toda aquela preocupação, vai dar certo? Eles querem? Porque na vida, hoje em dia, se você não insistir, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Pois é. Então, tipo, você tem que encarar para ver se vai dar certo. Então, tipo assim, se é uma vontade tanto de um quanto do outro, eu apoio. Legal, Né? legal. Mãe, eu vou ir lá para Curitiba. Eu fui chamada para me jogar lá em Curitiba. Você consegue, mas eu vou dar um jeito no meu trabalho. Eu vou estar acompanhando. Porque o que eu não consegui para mim, porque, tipo assim, hoje em dia, vamos se dizer, né? Eu sou mais feminina. Depois que eu tive os dois. Acho que nessa parte eles me puxaram muito. Uhum. Porque, tipo assim, eu sempre fui mais, eu nunca fui aquela criança assim, como diz, eu quero boneca, quero isca. Não, meu negócio era carrinho e bola. E salto por distância, né? Eu gostava muito, tanto que eu já tive muita premiação com isso. Bacana. Então, tipo assim, o que eu gostava, praticamente acho que eles herdaram de mim. Legal, legal, bacana. Tá no sangue, tá no Então, sangue. tá no sangue, tá no sangue. Tanto que minha mãe tá aqui, né? Hoje em dia ele mora com a minha mãe. Mas a minha mãe sempre, tipo assim, ela tem 2 piá também. E 3 meninos. Mas eu acho que eu fui o primeiro piá que ela teve. Antes dos meus 2 irmãos. Porque eu sempre gostei mais das coisas masculinas do que feminina. Entendi. Aí, então, eu prefiro, assim, tipo, eu apoio eles em tudo. Tanto um quanto o outro, né? O outro, meu sonho dele é jogar fora, é participar. Eu falei, filho, se é uma vontade tua, vai em frente, corre Aham. atrás. Mas, tipo assim, pra mim, isso não tem problema. Se é o que eles querem, eu só tenho que apoiar. E No caso, nessa história aí, quem é melhor? São os filhos ou a mãe? Quem é melhor no futebol aí? até hoje eu nunca tentei tirar uma com eles, mas qualquer dia nós vamos tirar uma para fazer um vídeo. Vamos ver esse embate aí, hein, Pablo? Quero ver, hein? E você me falou do outro aí, Marilé. Qual que é a idade do outro, o nome do outro? O outro vai fazer 18 anos agora, dia 1º de março. O nome do outro é Victor Vinícius Almeida do Prado. É, porque numa dessa a gente consegue uma oportunidade para o Victor também, né? Então, assim, Olha lá. de repente dá para os dois virem, né, para essa oportunidade, né? Então, de repente, para você até ficar até mais segura, mais tranquila, né? Quem sabe, né? Porque essa oportunidade, né, que a gente tem para oferecer para vocês aqui é uma oportunidade, né? Você até eu perguntei para você justamente sobre o apoio, o incentivo. Você até citou, né, a questão de Curitiba aí, deles irem para longe. Eu estou falando de uma oportunidade aqui em São Paulo, né? Numa cidade, né, que é a cidade de Atibaia, que é interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Fica perto de Bragança, perto de Guarulhos, né? Ali, região de São Paulo ali, então, assim, seria uma oportunidade para vir para São Paulo. Como que vocês encaram, né, de repente aí? A gente sabe, você falou de Curitiba, mas vocês estão no Paraná, né? Então não sei qual que é a distância, né, que vocês estão, né? Mas e de repente para vir para São Paulo, como que vocês encarariam essa questão? É tipo assim, se for para mim ver, tanto o Pablo, né? Que, como diz, é meu bebê. Aham.
é o meu neném, né? Se for para que é uma coisa que ele realmente ele quer, uma coisa que realmente ele gosta, não, é isso que eu quero para minha vida, eu quero correr atrás. Eu corro. Uhum. Eu, como mãe, hoje em dia eu falo, eu tenho um emprego, eu trabalho. Para mim, correr atrás, lutar e sonhar junto, tanto com um quanto com o outro, eu deixo tudo para trás para lutar com eles. Bacana, bacana. Legal, legal. Isso aí. E se você faz isso, né, Marilé, eu tenho certeza absoluta que é porque eles merecem, né, esse sacrifício todo, né? Então, são os filhos e a gente faz sempre de tudo aí, né, pelo filho, né? Então, assim, bacana. E aí, como eu falei, a gente tem a oportunidade aqui, né? A gente tem um clube parceiro nosso, né? A nossa empresa, nós somos uma empresa de captação de atletas, tá? Então, a nossa empresa, ela fica na cidade de Varginha, em Minas Gerais, tá bom? Mas as nossas oportunidades são em São Paulo. Então, hoje, nós somos aí os captadores oficiais, né, desse clube, que é a DS Sports, que é um clube que fica no interior de São Paulo, que joga várias competições ao longo do ano, né? Joga aí também, vai, né? Tá se preparando para jogar o Campeonato Paulista, né? Então já está fazendo avaliação com atletas, também visando, né, a disputa dessa competição. A gente sabe, né, claro, da grandeza e a importância que é o Campeonato Paulista, né, em São Paulo, né, como os campeonatos regionais aí dos estados, mas não é a única competição que o clube joga. Então, no caso, os meninos teriam aí competições ao longo do ano para jogar pelo clube, né? Então, assim, a gente tem essa parceria com o clube e encaminha os atletas para estar fazendo um período de avaliação dentro do clube, né? E o clube, ele tem a categoria desde o sub-11 até o sub-20. Por isso que para o Victor também seria uma boa oportunidade. Se ele estiver jogando, se ele estiver atrás de uma oportunidade aí, né? Então é interessante também. E aí, como eu falei, de repente os dois podem vir juntos, né? Então, de repente não precisa você, com aquela preocupação de mãe, tá fazendo essa viagem, né? Porque aí os dois vão estar juntos aí, né? Nessa trajetória. E aí, como que funciona em relação a essa oportunidade, tá, Marileia? O nosso clube parceiro, a DS Sports, ela oferece para os atletas 5 dias de avaliação dentro do alojamento do clube, né? Então, no caso, vamos falar dos dois, né? Do Pablo e do Victor. Eles vão ficar dentro do clube, dentro do alojamento do clube durante 5 dias, né? A gente já tem uma data, tá? Que é a data do dia 23, né? Então, tem a próxima semana agora, que é a semana do carnaval, então a outra semana, né? Então, assim, do dia 23 ao dia 27, eles vão ter a oportunidade de estar dentro do alojamento do clube, vivendo o dia a dia do clube, né? Como eu costumo dizer, eles vão ser um atleta do clube durante 5 dias, né? Então, eles vão estar ali vivendo o dia a dia do clube. O clube tem toda a estrutura dentro do alojamento, né? Dentro do alojamento são 3 campos para treinamentos, né? Um com medida oficial, onde o clube manda até jogos lá, 2 outros campos um pouco menores, mas também dá para utilizar para fazer treinamento normalmente, né? Tem ali os refeitórios, né? Tem um refeitório para servir os atletas, tem os dormitórios também, onde os atletas ficam, tem a academia, tem a sala de fisioterapia. A única coisa que o atleta não utiliza durante o período de avaliação é a academia. Isso o atleta não utiliza porque é um atleta que o clube não conhece e tal, então não vai colocar o atleta para fazer ali, né, um treino de academia. Mas vai utilizar as outras coisas. Ah, tá treinando lá, tomou um pisão, uma pancada, tem a sala de fisioterapia. Vai lá, receber uma massagem, fazer um gelo. Eu até brinco, né, que às vezes, né, Marilé, o atleta nem tá sentindo nada, mas vai lá na fisioterapia só para ter uma massagem ali, só para meter um miguezão lá, né? Aí, mas faz parte, tá lá é para usar, né? Já que tá lá é para usar. Então é isso, né, que os atletas têm, né, para estar utilizando dentro do clube. Esse período de avaliação, ele tem um investimento a ser feito, tá, Marília? Que é justamente para suprir a hospedagem, a alimentação. Então, o gasto que você teria, por exemplo, num hotel, o clube abre as portas do alojamento para os atletas estarem lá dentro do alojamento, tá? O valor total que o clube pede desse investimento é o valor de R$ 800, tá? Esse é o valor para os atletas estarem ali dentro do alojamento, né? Então, para suprir ali, alimentação, são 3 refeições diárias, né? Café, almoço, janta, a hospedagem deles e tudo mais, né? E aí, no caso, o que o clube pede?
ele pede 2 parcelas de R$ 400, tá? Então, no caso, é o quê? A primeira seria já para a gente fazer a inscrição, né, do atleta, a gente já faz a inscrição dele, e aí a segunda é no dia da apresentação. Então, no caso assim, os meninos vão vir no dia 23. Lá no dia 23, eles trazem toda a documentação que eu encaminho para vocês, né, o atestado médico e o restante do valor. Aí eu já consigo até me adiantar aqui um pouquinho para vocês. Se os 2 atletas vierem, a gente consegue um desconto aí, né, nessa questão desse valor para ajudar vocês, né? Então a gente consegue aí, pelo menos nessa primeira, porque, por exemplo, se os 2 vierem, né, vai ser 800 a primeira, 800 a segunda, né? Porque aí no caso, né, 400, né, de cada um da primeira e 400 da segunda, dá 800 e 800. A gente consegue fazer essa primeira, pelo menos aí, o valor de R$ 600. A gente dá um desconto aí de R$ 100 para cada atleta. Aí fica 300 para cada um, né? A gente dando esse desconto aí, né? A gente acha que já ajuda, né? Nessa questão aí. É uma questão que a gente já tem ali para atletas, né? Que são irmãos, né? Que são parentes ali. Então, no caso aí, fazendo esse adiantamento, né? 300 de cada um ali, né? E aí faz a inscrição tudo certinho, aí quando eles chegarem no clube, aí eles fazem, né, os 400 restantes de cada um, né, que vai dar o valor de 800. Aí eles passam, né, esse período de avaliação. E já adianto também, né, que no caso aí da avaliação, no caso de aprovação, né, até porque estão em outro estado, os atletas já podem ficar por lá mesmo, né, então eles já podem, né, ficar, não tem essa obrigação, né, de repente voltar para casa. Eu sei, né, Marilé, que você vai querer que eles voltem para casa às vezes, para dar aquele abraço mais apertado, né, tal. Mas também existe a possibilidade de você ir no clube, né, de repente para visitá-los, né, levar as coisas deles, alguma coisa nesse sentido, né. Mas assim, a gente tem essas 2 possibilidades. Eles podem já ficar lá diretamente, né, ou de repente eles voltam para casa e a gente agenda, né, uma data para eles se reapresentarem, né? Já com o contrato na mão, tudo certinho, tá? Então, assim, eu sei que são muitas informações, né? Falei bastante agora nesses últimos minutos e com certeza surgiram algumas dúvidas, né? Então podem ficar à vontade, né? Para tirar as dúvidas, perguntar o que quiser, como quiser também, tá? Estou à disposição aí para ajudar vocês da melhor forma possível. Então, a minha dúvida é sobre, tipo assim, o colégio. No caso, o Pablo, ele tá estudando. Uhum. Aí como que fica? Ó, ainda, tipo assim, por exemplo, ele tá indo para lá. Como que fica o colégio dele? Tá. Em relação ao colégio, nesse primeiro momento, ele vai fazer uma avaliação. Na documentação que a gente encaminha para vocês, vai uma carta de convocação, tá? Essa carta de convocação vocês vão imprimir, preencher com a data que ele vai ficar ausente na escola, no caso do dia 23 ao dia 27, e vai entregar na escola. Essa carta de convocação, ela não abone faltas, mas ele não perde conteúdo. É igual um atestado médico, tá justificando a ausência dele. Aí, é claro que ele está indo, né, vai ser aprovado, né, não, Pablo, vai chegar lá voando, vai ficar no clube. Ele sendo aprovado, né, que é o que a gente mais quer que aconteça, aí ele vai morar lá. Ele morando lá, vai ser transferido para a escola de lá. Vai ter que continuar estudando, logicamente. Até porque escola é uma prioridade. E, inclusive, escola, tanto comportamento como notas, é um diferencial para a dispensa de atleta. Atleta tem mau comportamento na escola, não respeita professores, pô, só tira nota ruim. Cara, o clube vai falar, volta para casa porque no clube não tem babá. Quem tem que corrigir sua lição de casa é sua mãe. Então vai voltar para casa. Então escola é prioridade. Tanto, né, Marilé, que tem casos de atletas, né, que falam assim, eu tive que parar de estudar porque eu tive que ajudar em casa, trabalhar. Beleza, mas agora no clube você não precisa mais, né? Então você vai voltar a estudar. Então, no caso aí, ele sendo aprovado, a gente vai mandar também, né, toda a documentação para entregar na escola para poder fazer essa transferência dele. E aí ele vai estudar na cidade de São Paulo, né? Ele vai estudar em Atibaia, no caso, né? Entendi. Tipo assim, a única que eu meio que me perdi aqui nas perguntas foi, tipo assim, nesse período que ele vai estar lá. Aí,
Porque daí é tipo assim, o outro também é a paixão dele, né? É futebol. Aham. Só que daí, no caso, eu teria que conversar com ele para ver se ele ia estar querendo ir para lá. Entendi. Né? Aí, tipo assim, pra gente poder se organizar, mas agora a gente não vai conseguir falar com ele. Pra gente organizar e entrar numa conversa e retornar com vocês. Tipo assim, e tá conversando também, ele tá fazendo esse tipo de pergunta, entendeu? Perfeito. Tá analisando tudo. Uhum. Porque daí se ele chegar no lá, eu acho que eu vou querer ir pra lá também, né? Eu longe deles não vou ficar. Sim, sim. Entendi. Não, e aí até Marileia, já adiantando um pouquinho também, vamos imaginar que você, né, queira vir junto com eles, né? Ou pelo menos assim, não sei, de repente só o Pablo quer vir, né? E aí você quer vir junto. Existe a possibilidade de você ficar no clube também, tá? Em vez de você alugar um hotel, uma pousada, o clube também tem quartos de suítes lá dentro do alojamento onde você pode ficar, né? É claro, o Pablo, ele fica lá no alojamento, né, com os outros atletas e você fica, né, ali num outro quarto de suíte dentro do alojamento. Então você já vai conhecer, né, toda a estrutura ali e tudo mais, né? Entendi perfeitamente essa questão do Victor, né, que vocês precisam falar com ele, mas em relação ao Pablo, né, em relação aí, o Pablo, o que você achou da proposta, da data? Existe o interesse? O que você me diz em relação ao Pablo? E o Pablo também, né? Se o Pablo tem interesse, né? Então, eu acho, tipo assim, como diz, já é uma data muito em cima, né? Já tá aí. Sim. Tipo, é que nem eu falei, já me pegou desprevenida quando eu vi a mensagem, né? Aham. Que era uma coisa que eu não tinha desprevido e não estava esperando. Aham. E a data também é muito próxima. Sim. Aí, tipo, a gente não se programou em nada, a gente não teve tempo de conversar direito, né? Então, acho que a data é muito próxima. E se eu conseguisse uma outra data para você? Para você se programar melhor aí, como que ficaria? Por exemplo, eu estou vendo aqui no calendário aqui uma data que eu acredito que eu conseguiria encaixar, né? A data do dia 9 de março, do dia 9 ao dia 13. É uma data que aí daria um tempo maior para você se programar. O que você acha? Seria melhor. Não, pra gente ficaria bom nessa data, porque agora no dia 23 é muito em cima. Aham. Muito rápido e, tipo, a gente não tem programação nenhuma para isso. Entendi. Não, perfeito. Então, a gente consegue, né? Tá fechando essa data aqui do dia 9, né? Dia 9 de março, para ele estar indo, né? No caso do dia 9 ao dia 13, como eu falei. E aí, assim, é aquela questão. Eu sei que vocês vão conversar com o Victor ainda, mas um exemplo, que nem eu falei para vocês, né? Que a gente conseguiria, se os dois forem, né? Esse desconto, né? Mas você conseguiria, por exemplo, a gente faz a inscrição do Pablo, né? A gente faz a inscrição dele, né? E aí, por exemplo, faz essa inscrição no valor como se só ele fosse, que é o valor de R$ 400. Faz a inscrição dele. Se o Victor for, aí vocês fazem apenas o pagamento lá de mais 200, que aí daria os 600 dos dois, né? Mas aí se for só o Pablo, né? Aí fica só os 400 do Pablo e depois os 400 lá normal, né? Os R$ 800. Mas se os dois forem, né? Dá pra gente manter aí, né? Esse valor, né? De R$ 100 aí de desconto para cada um, né? Que ficaria o valor de 700. E se você, né? No caso, se você falar assim, não, Jonas, eu vou também, tal, não sei o quê, né? A gente pode ver também a possibilidade do desconto, da manutenção, né? Mas, em relação ao Pablo, de repente a gente já consegue pelo menos fazer a inscrição dele já para deixar certo, né, a ida dele lá no dia 9. Surgiu mais uma dúvida. Claro. Mas daí a viagem, como que fica? Aí esse valor só não está incluso a logística, tá?
A gente vai mandar para vocês a questão aí do endereço, tudo certinho, né? Eu vou estar sempre aí com vocês, né? O Ednei também, né? Que teve esse primeiro contato com vocês, pra gente mandar o endereço, de repente ajudar numa logística, como que eu faço para ir e tal, até onde eu vou, qual terminal que eu vou, como que vocês vão vir, né? Quanto tempo ali, valor de passagem, qual terminal é melhor vocês estarem indo, a gente vai dar todo esse respaldo para vocês. Mas dentro desse valor não está incluso, né, a logística. Esse valor é sempre em relação ao alojamento, ao que ele vai ter ali, né? A hospedagem, alimentação, fisioterapia, né? Os treinamentos que ele vai fazer e etc, né? Sim. Aí no caso assim, tipo, por exemplo, se só o Pablo for, eu, de um jeito ou outro, eu terei que acompanhar ele, porque de menor não embarca. Eu sei que no Paraná é um pouco diferente, né? Aí, assim, a questão é ver se ele tem autorização de viajar sozinho, né? Se... Não, ele não tem. Então, aí se alguém... porque é uma questão do estado do Paraná, né? Que ele não pode vir sozinho, mas assim, se, por exemplo, ele pudesse, não teria problema ele vir sozinho, né? Mas se você pode, por exemplo, vir com ele e depois voltar para casa, né? Ou ficar lá com ele essa semana, né? Alguém trazer de carro, né? Não sei, alguma coisa nesse sentido, né? Então aí essa questão aí é vocês analisarem legal. Talvez aí aquela questão, né, Marilé, como eu falei, até independente, vamos imaginar que o Victor ele não queira fazer a avaliação, mas de repente seria bacana ele vir, porque assim, pelo que você está me falando, de uma forma ou de outra, se o Pablo vir, você vai ter que vir com ele ou alguém. Então já vai ter, né, o investimento. Então por que não investir para o próprio Victor, né? Como eu falei, independente se ele for fazer a avaliação ou não, mas aí, já que ele vai vir, por que não fazer a avaliação? Né? Já que ele vai ter que acompanhar o irmão, né? Então, sim, tem como eu retornar amanhã com vocês, a gente conversar certinho e analisar toda a situação e eu retorno amanhã? Claro. Não, tranquilo. Eu sei que não é uma decisão tão simples, né, Marileia? Eu sei que tem algumas coisas, né? Tem que usar a calculadora às vezes, né? Mas você acha que já consegue me dar uma resposta já amanhã pela manhã? Então, eu vou conseguir dar uma resposta ali por volta depois das 9h30, porque eu saio 4 horas da manhã para trabalhar. Entendi. Aí 9h30 eu tô no intervalo, aí eu consigo dar um retorno. Tá. Ó, eu vou colocar aqui até meio-dia, tá bom? Até meio-dia. Okay. Aí, se você conseguir me chamar antes, pode chamar, eu vou estar por aqui, tá bom? Vou estar aqui, pode me chamar a qualquer momento. Se conseguir chamar hoje mesmo, pode chamar, ou a mim, ou o Ednei, tá? Mas pode chamar a gente aqui, tá bom? Se de repente o Victor quiser fazer uma outra reunião, a gente faz uma reunião novamente, não tem problema, tá? A gente está aqui para sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? E aí, estamos aqui para tentar ajudar da melhor forma, tá bom? Mas antes até da gente finalizar, saber de vocês, né? Se tem mais alguma dúvida, se o Pablo quer perguntar alguma coisa, você também, ficou alguma curiosidade, né? Algo a mais que vocês queiram saber. Tá de boa, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que, se Deus quiser, eu passo nesse teste, pra mim tá de boa. E se sente preparado hoje, Pablo, para ir num clube, fazer uma avaliação, ir lá dar o seu melhor, mostrar tudo que você tem aí? Me sinto. Faz bota já que eu sempre entro em contato no Instagram, que sempre aparece, mas nunca ninguém me respondeu. Eu mandei mensagem nesse por acaso também, né? Achando que não ia me responder. Aí me responderam. Tá aí, ó, tá aí a oportunidade, é Deus falando, né? Então, e a oportunidade às vezes não bate 2 vezes na porta, né? Às vezes ela bate ali, dá um sinal, e aí se não aproveitou, ela vai embora. Mas, tô à disposição de vocês. Marilé, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Não, é só isso mesmo. Tá bom, então.
Então, assim, da minha parte, eu quero agradecer imensamente, tá bom? Vocês terem separado esse pedacinho do dia pra gente bater um papo aí, tá? E tô à disposição de vocês, desejar para vocês aí uma ótima noite. À disposição, pode chamar a qualquer momento amanhã, tá bom, Marilene? Pode chamar, como eu falei, pode me chamar ou chamar o Ednei, tá bom? Ok, então. Valeu. Agradeço, uma boa noite pra vocês. Igualmente aí, Deus abençoe, tá bom? Valeu, Pablo. E até mais. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, é isso aí. Mais de 30 minutos de reunião, né? Como eu falei, tem algumas reuniões que se esticam, né? Que se alongam um pouco mais, mas foi tudo bem feito, né? Tudo bem feito aí pelo Jonas, dentro do padrão, dentro do... dentro do passo a passo, né? Do processo que a gente tem como padrão, né? E que a gente explicou ontem no treinamento também. Ele começou ali, na verdade, com um quebra-gelo, né? Depois se apresentou, não faz diferença, né? Não vai mudar muita coisa, né? É importante que ele se apresentou no início, né, da reunião. Ele já entrou quebrando o gelo, né? Já fazendo ali uma brincadeira sobre a questão do frio, né? E tudo mais. E depois já começou a fazer a pergunta, né? As perguntas para o atleta. Aí veio o momento que a mãe começou a falar, né? Geralmente, quando é atleta menor, tem uns que são mais tímidos, né? Daí os pais pegam a frente, né? Tomam a frente ali para poder falar e explicar tudo certinho. E a mãe foi falando, foi explicando, né? E tal. Sempre aquela questão, né? De querer apoiar o filho, mas meio receiosa também, né? Um pouco, vamos dizer assim, até um pouco desiludida, né? Ali sem tanta motivação, né? Vamos dizer assim, para querer ajudar, mas ela entendendo a vontade do filho, né? Entendendo que é o sonho do filho, ela se propôs, né? A ajudar, mas sempre com preocupações, né? Principalmente questão da escola. Então, quando ela perguntou da escola, o Jonas já tinha a resposta na ponta da língua. Na semana de avaliação, o atleta recebe uma carta convite para levar na escola, para poder repor aí matéria, repor provas, enfim, e já quebrou essa objeção. Então, ela já não tinha mais essa desculpa, entre aspas, né? E aí depois foi questão, né, financeira, que são 2 atletas, né? E aí o Jonas foi dando sempre a solução, né? Deu um desconto, né? Ele falou R$800, pessoal. Ontem eu tinha falado 750, né? O valor da DS, mas a gente tem a opção de fazer a primeira parcela, que é a parcela que entra a captação. A gente tem a opção de fazer tanto 350 quanto R$400, que ficaria 800 também, tá? E aí o que muda? A captação de 350 é R$120 a captação, tá? Mas quando você faz uma captação de R$400, você recebe um pouco a mais também na captação. Você vai receber 150, tá? Enquanto você é Gold ainda. Quando você for Black e fizer uma captação de 400, aí recebe, se eu não me engano, 175, tá? Então, o Jonas, por já estar acostumado a fazer essa proposta, ele já oferece, né, até para falar ali, né, para encaixar na questão da metade, que faz metade agora, os 400, e a outra metade quando chegar no clube junto com a documentação, tá? Então, ele foi sempre, né, quebrando as objeções, tirando as dúvidas, trazendo soluções, falou também se a família quiser ir, né, se a mãe quiser ir, ficar acompanhando durante a semana, né? Então, foi muito esclarecedor também, né? Explicou sobre alojamento, sobre alimentação, sobre competição, enfim, explicou o que o atleta teria, né, naquela semana e também no clube, caso ele seja aprovado, né? Então, foi uma reunião aí que foi bem produtiva, né? Tem tudo que a família, que o atleta quer e precisa,
né? Só vai agora depender mesmo da conversa deles. Com certeza ela vai analisar a parte financeira também, até por ser 2, né? Mas a probabilidade de ter um fechamento aí é grande. Eu vi como uma possibilidade muito boa de fechamento, né? E aí o Jonas, tanto na reunião passada, né, que a gente pegou um pouquinho do final, tanto a reunião agora, ele deu o prazo, né, para resposta. Você viu que na primeira reunião lá o pai falou, eu vou ver aqui, eu entro em contato, eu dou o retorno para você. E aí o Jonas já falou, pode ser até amanhã, de manhã e tal, porque a gente tem outros atletas para conversar. Isso é o senso de urgência, porque se deixa nas mãos dele, do pai, ele ia entrar em contato novamente só quando ele quisesse. Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, né? E a mãe a mesma coisa, né? Ela pediu um tempo para pensar, o Jonas deu aí até amanhã ao meio-dia para poder dar a resposta, tá? Passou amanhã de meio-dia, não deu a resposta, a gente já considera como uma resposta negativa. E aí a gente já passa a vaga para outro atleta, certo? Então, o Jonas, se tiver algum complemento aí, Jonas, para falar sobre a reunião, o que você sentiu ali, né? Você estava vendo as expressões, né? O rosto, né, da família, o olho, estava olhando no olho, né? Então, você pode falar um pouquinho mais do que eles acharam da reunião, porque a gente não conseguiu visualizar, né, essa imagem, só você que estava aí do outro lado. E o Ednei também, que é um captador nosso que acompanhou a reunião do Jonas, se quiser comentar algo, fique à vontade, e depois a gente abre aí para quem está em treinamento, né, para tirar as dúvidas. Jonas? Eu sempre, principalmente na expressão da família, né, é quando eu falo o valor, né, às vezes a pessoa dá aquele susto, né, alguma coisa, mas foi bem tranquilo, né, foi um bate-papo. Eu tento, né, transformar a minha reunião em um bate-papo, né, em uma coisa mais informal, vamos dizer assim, né, uma resenha ali e tal. Então foi bem tranquilo, né, em relação a isso. E na verdade, né, se transformaram, né, em 2 atletas, porque não eram 2 atletas, eram apenas um, né, era apenas um, né, só o Pablo, que foi quem entrou na reunião. E aí, papo vai, papo vem, a mãe falou que tem outro, né? E aí, eu peguei, perguntei a idade do outro, ela falou que vai fazer 18, então aproveitei a oportunidade, que aí já foi a indicação, querendo ou não, já foi uma indicação ali, né? E aí, por isso a questão ali do desconto, já pensar rápido num desconto, né? Porque seria uma captação, pode se transformar, mesmo que seja uma, mas com valor maior, ou 2 com um valor menor, né? No caso ali, 2 de 300, no caso, para o Ednei, né? Então, foi o pensamento ali, né? Eu já perguntei a idade do filho, do outro filho, que é maior. Aí ela, até aproveitando a questão da objeção que o Charles bem colocou, que ela falou, ele vai ter que ir acompanhado. Já aproveita o outro que já é maior de idade. O outro já tem 18, então não precisa a mãe ir. Já que esse atleta que é maior de idade, ele pode ir, por que não já vai para fazer a avaliação? Né? Então, assim, tiveram vários argumentos ali para dar certo. É claro, a gente sabe, a gente entende que às vezes é difícil, e foi como eu até falei para ela ali no final, né? Eu sei que seria difícil ela fechar, né? Fazer o fechamento dos 2, né? Mas eu tentei fazer o fechamento pelo menos de um, né? Mas ela ficou ali. Uma coisa que eu percebi, eu posso estar errado, né? O Charles falou da questão das expressões aí. Eu acho que o Victor estava na reunião, mas ele estava na frente deles, né? Porque vira e mexe eles olhavam, tal, né? Só que eu não quis, né, ser ali, né? Porque assim, se de repente, porque ela em algum momento ela falou, não, preciso conversar com o Victor, e ela falou algumas vezes que ele não estava lá, né? Aí, se eu falasse, ia criar um clima um pouquinho ruim, né? Tipo assim, eu iria estar, tipo assim, desmentindo eles, né? Aí ia ficar um clima chato, né? Pelo menos eu pensei isso na hora, né? Se eu falar, vocês falaram, vocês estão conversando com alguém, é o Victor que tá aí imagina, eles falaram pra mim que ele não estava, e aí ele tá lá, né? Então eu não quis criar, né, esse clima ruim, vamos dizer assim, né? Então eu mantive ali da mesma forma. Assim como eu fiz uma reunião quase agora, né, às 7, e aí eu marquei a reunião com a irmã do atleta, que na reunião eu descobri que era a irmã.
E aí ela estava conversando, perguntando para alguma pessoa do lado, e a pessoa falava. Eu falava, quem tá aí com você e tal? Ah, deve ser o seu marido, né? Aí ele entrou na reunião, começou a participar também, né? Então eu costumo fazer isso, né? Quando eu escuto uma voz, vejo a pessoa ali, eu falo, pô, chama a pessoa aí para reunião também, vem falar também. Em vez da pessoa ficar repassando a pergunta, a pessoa perguntando para mim, e tal, falando, não, entra aí. Então, assim, eu tive a impressão que o Victor estava nessa reunião, né? Estava ouvindo ali. Então, agora eu acho que por isso que eu até falei, você não consegue me dar uma resposta hoje? Eu perguntei para ela se ela conseguia me dar uma resposta hoje, porque eu percebi ali que eu acho que ele estava lá na reunião. Ela, até amanhã, não sei o que, então, vamos esperar aí, né? Até deu prazo mais cedinho, ela falou 9h30, eu falei, vamos deixar até meio-dia. Então foi mais nessa questão, né? Mas objeções ali, né? São do Paraná, né? Não é tão próximo ali e tal. Então pode vir essa objeção. Mas a mãe falou que apoia, se tiver que ir junto, vai, tiver que investir, investe. Então, tô igual ao Charles aí. Eu acredito que tem tudo para dar certo também, né? Isso aí, muito bom. Ednei, tem algum comentário? Boa noite, pessoal. Prazer estar conhecendo vocês aí. Tomara que vocês continuem com a gente aí, né, depois do curso, entre como catador. Não, só falar que assistir o Jonas fazendo é sempre uma aula mesmo, né? Você vai se reciclando e aprendendo cada vez mais vendo ele fazer, né? E só falar que, assim, o que eu, pelo menos, gosto de fazer é sempre procurar explicar o máximo, entendeu? Tudo, porque, assim, a gente tá lidando com atletas que a família não conhece a gente e vai ter que colocar, vamos dizer assim, o atleta nas nossas mãos, para estar indo para uma oportunidade. Então, o máximo que a gente conseguir explicar, mesmo que demore um pouquinho mais a reunião, ajuda a ganhar a confiança da família. Então, buscar sempre ganhar confiança. O que perguntar, sempre ter a resposta. Se não tiver, eu prefiro falar assim, não sei te dizer ao certo, mas vou ver, vou perguntar para alguém e te retorno. Porque se você não ganhar a confiança da família, dificilmente eles vão fechar. É pouco, às vezes, que você vai fechar alguma coisa assim, que você vai falar pouco, vai falar bem pouco e vai fechar. Você entendeu? Já aconteceu. Comigo aconteceu umas 2, 3 vezes só. Você entendeu? Mas a maioria das vezes, você vai ter que explicar. Muitas vezes vão te surgir dúvidas, depois eles vão te perguntar. Entendeu? É isso. Não difícil, no começo é um pouco mais difícil, mas depois que pega a prática, vai fluindo, você vai sabendo explicar tudo, entendeu? Então, não se preocupar muito no começo, entendeu? Buscar aprender agora nesse começo com o Jonas, aí que está ensinando, é sempre uma aula, ver ele fazer uma reunião, entendeu? E buscar. Aquilo que o Charles sempre fala, se buscar, se trabalhar, o resultado vem, tá bom? Muito bom isso aí. Ednei que está há pouco tempo com a gente, já tendo bons resultados, né? Já foi em competição com a gente. O Ednei já levou o filho dele para 2 competições e para uma avaliação, né? E agora o filho dele vai se apresentar num clube parceiro nosso, né? Para fazer um processo aí de treinamentos, né? Um período de treinos, de desenvolvimento, de competições. Então, o Ednei já comprovou aí na prática, né, o nosso trabalho, não só nas captações, mas também com o filho dele, né, nas oportunidades da empresa aí. Então, nada melhor, né, do que às vezes você ter o seu próprio filho passando aí pelas oportunidades para você comprovar, né, tudo aquilo que a gente passa e também tudo aquilo que a gente apresenta, né, e aí né, a gente também está podendo ajudar de alguma forma aí o atleta, né, o filho dele a evoluir e ter oportunidades no futebol. Mas vamos lá, agora abrir para quem quiser aí, né, quem tiver dúvidas, perguntas, Kaique, Luiz, Marcinei, Samir, Matheus Nunes, fique à vontade. Pode falar, Kaique. Concordar com o Ednei que realmente foi uma aula do Jonas.
Eu queria pedir, se for possível depois, não sei se dá para mandar no grupo, a questão a tudo que o atleta tem acesso enquanto ele está no clube. Eu tentei anotar na hora, mas eu tive que atender o portão rapidinho e perdi a anotação. Na hora que ele estava explicando para a família, tudo que o atleta pode usar, exceto a academia, e aí eu não consegui anotar na hora e perdi o fio dessa parte. Tá. Qual que é a pergunta mesmo? Repete, por favor, Kaique, que eu não ouvi. É de tudo que o atleta ele vai poder utilizar enquanto está no clube, exceto a academia. E aí o José fez uma explicação boa ali, eu só perdi de anotar essa parte. Tá. O atleta, durante a semana de avaliação, ele segue a programação que é feita pela comissão técnica. Geralmente, eles fazem jogos, treinos contra as equipes da DS Sports. Por exemplo, aqui na DS eu estou falando, tá, pessoal? Vou focar na DS aqui agora, depois eu falo sobre o Pina. Na DS é assim, vem uma equipe, né, de 15, 20 atletas em avaliação e fazem jogos amistosos, jogos treinos, né, contra as equipes da DS. Mas, por exemplo, hoje teve um jogo amistoso contra uma equipe da cidade. Então, eles jogaram um jogo amistoso mesmo, vestindo a camisa da DS e tudo mais, aqui no CT do clube, tá? E aí, eles podem usufruir da alimentação, né, da sala de jogos e tudo mais, mas a academia não pode usar, né, por isso aí que o Jonas explicou na reunião. Eles são inseridos para treinar com grupo, porque são menos vagas. Então, eles já são inseridos dentro do treinamento com o grupo. E aí vai seguir a programação que o treinador fizer naquela semana. E aí eles também fazem academia, porque segue a programação da categoria, tá? Mas, claro, né? Eles avaliam, né? Perguntam para o atleta se eles já fizeram academia e tal. E se o atleta não tem experiência de academia, daí eles não colocam para treinar na academia, tá? Mas é isso. Então, cada clube tem as suas características, a sua forma de avaliar. O PINDA, eles treinam vários tipos de treino, né? Reduzido, parte técnica, fundamentos, né? Um pouco de parte física. Então, eles avaliam todos os aspectos. Já a DS, eles já avaliam em situação de jogo, né? Então, cada clube tem a sua característica, né? Samir. Boa noite, pessoal. Sou Samir, aqui de Maceió, Alagoas. Eu sou corretor de imóveis, bacharel em Direito e quero agregar essa nova profissão aí de captador. Eu tenho uma dúvida. Pablo e Vitor indo lá para o campeão, para a DS, sendo aprovado, eles terão algum gastos? Ou vai ser custo zero? Vamos lá. Que nem o Jonas explicou na primeira reunião, né? Não sei se você já estava, Samir. Ele deixou bem claro na primeira reunião, acho que é porque o pai perguntou isso aí também, né? Se o atleta aprovado, se ele teria custos e tal. E aí, o que a gente deixa bem claro? O atleta aprovado, quando o atleta é aprovado, ele fica no clube sem custo, tá? Se tiver taxas mínimas, né? Taxa, às vezes, de federação, né? Quando o atleta vai federar, né? Que hoje a maioria, até o próprio PINDA, né? Também quando o atleta precisa federar, né? A primeira vez, é o atleta que paga a federação, a família, né? E tudo, mas em questão de mensalidade no clube, o atleta aprovado não tem, tá? O atleta aprovado é aquele atleta que o clube vê com potencial para ser titular, para ser negociado no futuro, aonde o clube vai ganhar numa futura venda desse atleta. Então, eles investem para depois poder ter um retorno em cima dele, tá? Porém, tem mais duas situações que podem acontecer. O atleta ser reprovado, né, e dispensado, e aí a gente faz a reunião de feedback com ele, e a gente tenta oferecer uma outra oportunidade, uma competição, ou um outro clube com nível menor, né, que a gente visualiza que ele pode ter maiores probabilidades de aprovação, ou então existe a possibilidade do clube oferecer o que a gente chama de projeto de desenvolvimento. O que é o projeto de desenvolvimento? É quando o atleta ele não é aprovado, tá? Não é aprovado,
porém o clube pontua ele coloca no relatório, né? E pontua ele como um processo de desenvolvimento, que ele tem potencial, porém precisa trabalhar alguns aspectos. Aí coloca lá, às vezes é o aspecto técnico, às vezes é o aspecto físico, às vezes é o aspecto comportamental, né? Então, quando o atleta tem potencial, mas precisa ser lapidado, precisa ser desenvolvido em alguma situação, e aí eles oferecem esse processo, esse projeto de desenvolvimento, que aí, para o atleta poder ficar no clube, quem banca com alimentação e alojamento é a família, ou empresário, ou patrocinador, enfim. Então, vai depender muito do que ele apresenta durante a semana. Por isso que é importante ele passar pela semana de avaliação para o clube poder definir qual que é a situação dele. É aprovado, é reprovado e dispensado, ou reprovado com a possibilidade de projeto de desenvolvimento. Entendeu? E aí, que nem o Jonas falou na reunião, o custo vai depender também do nível dele. Tem atleta que chega pagando um valor menor, às vezes ou com um valor do teto, né? O teto lá da mensalidade que eles têm. Às vezes o atleta chega pagando 80%, 70%, vai depender muito do que ele apresenta mesmo durante a semana. Certo? Aproveitando esse gancho aí, né, desse assunto, foi o exemplo que eu dei de um atleta que foi pro plano intermediário dentro do clube, né? O clube geralmente ele oferece um plano para o atleta, um contrato de 6 meses para ele estar ali dentro do alojamento, né, se preparando. Teve o caso do Caio, que o clube viu muito potencial, sabe jogar, um atleta muito técnico, mas tá gordinho. Então o clube falou, a gente te dá 3 meses. Você quer ficar aqui 3 meses se preparando, você vai ter uma mensalidade aqui, você vai pagar uma mensalidade durante esses 3 meses. Se passar esses 3 meses, ele afinou, ficou ali, no ponto ali de um perfil de atleta, aí o clube não cobra mais mensalidade dele, ele passa a ser um atleta sem custo. Então, tudo vai depender de quem? Do próprio atleta, assim como essa questão da mensalidade. E só para concluir um pouquinho também da questão do Kaique, sempre que eu utilizo, né, essa questão da avaliação, eu falo que o atleta ele vai utilizar tudo ali menos a academia, né? Então, tem a questão, né, do dormitório que ele vai utilizar, né, o refeitório ali, a sala de fisioterapia, né? Então, às vezes o atleta tomou uma pancada no treino, um pisão, pode ir na fisioterapia também, né? Então, ele vai usufruir de todo o alojamento, menos a academia, né? Então, aí, ele sendo aprovado, ele passa a utilizar a academia. Então, basicamente é isso, né? Ao período de avaliação. Foi como eu até falei, né? A mãe perguntou da escola. Na avaliação, a gente dá uma carta de convocação, ele entrega na escola. Se ele for aprovado, ele é matriculado numa escola de lá. Então, são essas questões aí, né? Espero que eu e o Charles tenha respondido aí as perguntas, mas se ficou dúvida aí, galera, é só levantar a mão aí. Isso. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Bora lá, Kaique. Então, Jonas, eu perguntei justamente porque eu achei que a massagem foi um bom quebra-gelo ali no meio da conversa. Eu falei, deixa eu recapitular o resto para ver o que mais que dá para usar. Eu sempre falo, né? Eu falo, às vezes o atleta não tá sentindo nada e vai lá só para tomar uma massagem. Aí eu até brinco, né? Às vezes eu falo, eu sei que o atleta não é assim, né? Então, assim, como eu falei, eu tento levar a reunião sempre, né? Dessa maneira, assim, né? Mais descontraído. Mas é perfil. Cada um tem o seu perfil. Tem uns que é mais sério ali, né? Mais direto ao ponto, né? Mas e é claro, vai depender também do desenrolar da própria reunião, né? Porque tem pai mesmo que não fala nada, né? Exatamente. É importante isso, né, que o Kaique falou, também está liberado, né, assim, quando o atleta precisa da fisioterapia, aí o clube dá todo o suporte, né, todo o respaldo aí, né, da fisioterapia, e pode usar também. Todo treino que termina, né, acabou o treino, a comissão pergunta lá, tá sentindo alguma coisa, tal, alguém tá com algum desconforto, alguma coisa, tal. Aí eu até falo para os atletas, né, alguns atletas ali em reunião, quando o atleta vai, né, eu falo, cara, o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Então, cara, tá sentindo qualquer tipo de desconforto, fala que tá doendo mesmo. O clube não vai achar que é frescura, porque é normal. O cara tá sentindo aí, você vê jogador profissional que fica fora aí de jogo aí por pouca coisa. Pouca coisa assim, né? Assim,
Às vezes o cara tá com um desconforto leve, mas para não estourar, fica leve. Então, sim, tá sentindo alguma coisa, pode falar, né? Então, que todo treino que termina, né? Eu estive lá, né? Já estive lá no clube, o Charles tá lá. É só acompanhar. No final do treino, alguém tá sentindo alguma coisa, desconforto, tal, tá legal. Porque se tiver sentindo, ele já coloca o nome na lista lá, tá o atleta, e tanto que no grupo lá de avaliação, né, Charles? A menina até manda lá, ó, fulano, João, dor no pé, outro gripe, dor de cabeça, tá com um pouco de gripe, tá espirrando. Então o clube sempre nos atualiza em relação a isso também. É isso. Show de bola, maravilha. Boas perguntas aí também hoje, né? E aí, pessoal, a gente, como eu falei, né? A gente vai marcar as reuniões também a partir de amanhã individual, né? Participaram 5 pessoas, né? 5 captadores aí, que já vão estar autorizados a iniciar, né? A maioria que já fez o Instagram, então já vão iniciar. Eu vou mandar um link lá no grupo com as postagens, aí a gente vai orientando, né? Tem lá as primeiras postagens, postagem de avaliação, vídeos, vocês vão ver lá na planilha, lá na pastinha, né? Aí vocês já vão estar autorizados a colocar o arroba lá da Mind, a fazer as postagens e já praticar a técnica lá de captação de leads, né? Para já poder marcar as reuniões, mas sempre com a nossa orientação nesse início, né? E aí a gente vai marcar as reuniões com vocês individuais. Depois a gente vai ver também os outros, né, que não participaram, o porquê não participou, se vai continuar ou não, mas vocês já estão autorizados e a gente já vai marcar a reunião com vocês, certo? Aí só para finalizar, programação semanal, todos os dias aí, né, de segunda até sábado, na verdade, a gente tem as reuniões matinais, que às vezes dura meia hora, às vezes 20 minutos, às vezes 10 minutos, às vezes 40, 50 minutos, já teve matinal de 1h30. Então, depende muito do assunto do dia. Então, todos os dias, às 9 horas da manhã, vocês amanhã já estão convidados, né, a participar. Amanhã já estão convidados a participar aí da matinal, para conhecer já melhor a equipe, né, e tudo mais. E aí a gente vai fazer treinamentos, né? Na semana que vem, a gente vem com treinamentos aí para poder continuar, né, essa evolução de vocês, para tirar dúvidas, para ver como vocês estão. E aí a gente está acompanhando mais próximo esse início de vocês. Beleza? Então, acho que é isso, né, Jonas? Depois tem aqui um resumão, ó, do passo a passo da captação, resumão completo, né? Vou mandar um print lá no grupo lá, para vocês lembrarem, né, de tudo que foi passado, tem as gravações também. Mas, enfim, prospecção, tem as visitas em projetos, assistir jogos de base, captação de leads pelo Instagram, mandar mensagem para os atletas, a marcação da reunião sempre por WhatsApp, pedir os dados, agendar horário, presença dos responsáveis, na hora da reunião ter disciplina no horário, colocar em prática as técnicas e o prazo para resposta, senso de urgência. Aí o fechamento, né? Aí depois que o atleta fecha, a gente manda um formulário de confirmação, onde tem a ficha de cadastro, ele preenche os dados dele, e a gente dá todo o suporte pré-avaliação através do grupo que a gente monta. E aí, na avaliação, a gente faz todo o processo de recepção, programação de treino, aí é o clube que faz, né? E aí o feedback e a resposta, que é o pós-avaliação, tá certo? Então, vou tirar um print, vou mandar lá tirar uma foto, vou mandar lá no grupo, para vocês estarem cientes aí do que está acontecendo, né? Do que aconteceu nesses dias aí, do que eu passei para vocês, e aí para vocês lembrarem e tá colocando em prática. Certo? Jonas, mais algum detalhe para a gente finalizar? Não, é isso, né? Agradecer mais uma vez. A gente já vê aí, né, o perfil, já vê até no próprio grupo ali, quem tá dentro, quem tá mais ali um pouco à frente.